o versículo nos diz que o Senhor estava à procura de um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante o Senhor por esta terra, para que não a destruísse. E infelizmente o texto diz: porém a ninguém achei. Nós, como homens falhos, que têm suas dificuldades em algumas áreas, não podem mesmo assim desistir de servir a Deus. Você não pode de maneira nenhuma desistir de ensinar o seu filho no caminho em que deve andar. Você não pode de maneira nenhuma desistir de ser exemplo ao Senhor. De maneira nenhuma desistir de fazer a vontade do Senhor. É interessante pensar, meus queridos, de alguns nomes que poderíamos citar nesta noite, como Noé. Deus chama um homem para construir uma arca. Deus prepara um povo para si e chamou um homem, Abraão, para retirar o seu povo da escravidão do Egito. Chamou um homem, Moisés. Quando este homem morreu, chamou outro para o seu lugar, Josué. Para ser um rei segundo o seu coração, ele chamou Davi. Para restaurar a lei do seu povo, chamou Esdras. Para construir os muros de Jerusalém, chamou Neemias. Ele chama então homens que se colocavam, que deveriam se colocar então na brecha perante ele por esta terra. Nós precisamos ser este homem de Deus. Seja a voz de Deus dentro da sua casa. Vamos ser o sacerdote dos nossos lares. Vamos ser aquele que tem a voz de Deus dentro do nosso lar. Você, como homem valoroso, você precisa ser testemunha. É interessante que podemos ver também um outro exemplo de Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quais são as características, então, as qualidades de Jó? Homem o quê? Íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quantos homens que têm sua integridade, mas que não se desviam do mal? O pecado está à porta e ele abre esta porta. Não seremos tais homens. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, diz a palavra do Senhor. Seja este homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não está na roda dos escarnecedores,
onde poderia estar na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, com seus pais, né? com seus irmãos, servindo junto, compartilhando junto. Não seja este que anda pelas rodas dos escarnecedores, nas rodas de conversas promíscuas, impuras. Não esteja aí pelos bares, não estejam aí pelas casas de prostituição. Não seja infiel para com seu cônjuge, para com seus filhos. Se desvie do mal. Volte para Deus. Volte agora para o Senhor. Aí você diz assim: mas para mim não tem jeito. Todas as vezes quando eu me levanto, caio. Quando eu me levanto, caio. Quando me levanto, caio. Clame a Ele. A Bíblia diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele pode te ajudar. Ele pode resolver o seu problema. O Senhor estava então à procura de um homem fiel, um homem que cumprisse o seu chamado. Você tem cumprido o chamado de Deus para a sua vida? Você tem procurado fazer a vontade do Senhor, homem? Você tem procurado fazer a vontade do Senhor, servo de Deus? Você tem procurado fazer a vontade do Senhor ou tem sido negligente ao chamado de Deus para a sua vida? Deus nos chama para ser bênção. Homens que decidiram viver a palavra do Senhor. Homens que decidiram viver um propósito sincero de ser usados como soldados do Senhor, tapando as brechas de um muro, a fim de proteger a sua casa, a fim de proteger a sua família, seu legado como servo do Senhor. E nesta noite, que nos colocamos diante do Senhor para viver a palavra, para viver os planos e propósitos do Senhor, para viver a cada dia a graça soberana de Deus. O Senhor tem nos chamado para sermos homens como Barnabé, homem bom, cheio do Espírito Santo. E poderíamos citar outros e outros homens. Homens simples, homens pecadores, mas homens segundo o coração de Deus, homens focados com a palavra da verdade, homens voltados para Deus, homens que decidiram ser um diferencial para a sua geração, homens que decidiram vivenciar, viver no Senhor, para o Senhor. Meus irmãos, o Senhor está à procura de homens fiéis, homens compromissados com a verdade, homens comprometidos em fazer a vontade dele, homens comprometidos em ser exemplo no seu lar, na sua casa.
e que nós sejamos homens do Senhor, que são exemplo. O Senhor tem um chamado para este tempo. Volte para Deus. Volte para o Senhor. Deus possa abençoar a sua vida a cada dia e que a graça do nosso Senhor seja com você e com a sua família.